Momento de reflexão. Glória a Deus. Ser usado e aprovado por Deus é importante? Ser usado por Deus é importante? E ser aprovado por Deus é importante? Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, Mateus, capítulo de número 16. Essa primeira leitura vai ser um pouco mais longa, a partir do verso de número 13. Quero já fazer essa leitura um pouco mais longa. Geralmente eu leio só o cerne e falo de todo o contexto, né? Mas eu quero ler todo o contexto direto aqui do nosso ponto de partida, amém? Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 a seguir. Aleluia. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos falar com Deus? Soberano Deus, poderoso Pai, grandioso Senhor dos céus e da terra, nas tuas mãos fortes e gloriosas eu coloco a minha vida, eu coloco, meu Pai, a minha mente, os meus lábios, eu coloco, Senhor, tudo aquilo que sou nas tuas mãos poderosas, e rogo a ti, meu Pai, que comunique através de mim, por sua graça e misericórdia, a tua amada igreja, a tua palavra, o teu ensino, a tua exortação, ó Pai, o teu direcionamento, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus tremendo e poderoso, nas tuas mãos fortes e gloriosas, eu coloco a igreja que é a tua, eu coloco a noiva que é a tua, eu coloco, ó Pai, esta igreja que é parte, ó Pai, do teu reino, de modo visível, nas tuas mãos, para que o Senhor, meu Pai, fale, Senhor, aos teus súditos. Tu és rei, Senhor, desta igreja, tu és rei soberano sobre as nossas vidas. Fale, Senhor, aos teus súditos, fale a mim, ó Pai, que sou teu súdito, e me permita ser um instrumento de bênção, assim, ó Pai, como a temática hoje diz, ser usado e aprovado. Meu Pai, eu quero ser usado por ti, Pai, para com a tua igreja, mas eu quero ser aprovado também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, meu Pai, por ser gracioso e misericordioso para comigo e para com a tua igreja. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Caberíamos aqui um monte de perguntas, né? A gente lê um texto como esse que sobrepuja o nosso coração, as nossas mentes, que vem e salta os nossos olhos, porque lemos uma pergunta, uma indagação do Senhor Jesus Cristo. Obviamente que ele já sabia a resposta, afinal de contas, quem é que pergunta? Jesus. Será que tem alguma coisa que Jesus não sabia? Jesus precisava perguntar alguma coisa? Então não é necessidade, Jesus quer dar sempre o ensino. Toda vez que Jesus pergunta alguma coisa,
segura que lhe vem algo glorioso da parte do Senhor para os nossos corações. Então ele vem e pergunta: olha, eles estavam saindo de um determinado lugar, indo para outro, não é isso? Como a Bíblia diz aí, versículo 13, estava saindo ali, né, indo para o lado de Cesareia de Filipe. Então Jesus resolve perguntar para os seus discípulos: e essa multidão que estava sempre ali rodeando, caminhando, o seguindo, quem é que eles dizem que eu sou? Dizem que você é um dos profetas, dizem que é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, algum dos profetas, né? E ele vira pergunta de modo mais pessoal. Ele primeiro pergunta de modo abrangente: o que o mundo pensa de mim? Não é isso? Mais ou menos isso. Eu estou colocando aqui de uma outra forma. E o que vocês pensam de mim? E se Jesus hoje viesse e fizesse a mesma pergunta para você, meu irmão? O que o mundo pensa de Jesus? O que você diria? Acha que você é um homem bom, você foi um profeta legal, batuta, não é? Acha que você foi um excelente mestre, alguém que mudou a cabeça e a mente de muita gente do seu tempo, e até hoje vem aí mudando mentes e corações por causa dos seus ensinos transformadores e renovadores, da sua psicologia, não é isso? Que eles colocam assim. E o que você pensa? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É uma pergunta retórica, mas guarde essa pergunta no seu coração e comece a pensar. Eu gostaria que você dormisse, passasse a semana toda perguntando, e cada vez que você achar uma resposta, pergunta de novo, para ver se você acha outra resposta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Quem é? E aí? A partir daí a gente pode e vai conseguir achar outras respostas. Por que o povo, por que um determinado povo sai da sua casa em um determinado horário e vai se reunir com outras pessoas, ficar sentado num banco duro de madeira, uma ventilação ruim, e ouvir um camarada que tem uma voz horrível falando? E aí? Como que se explica um negócio desse? Eu estou falando da minha voz primeiramente, tá, irmãos? Vozinha de taquara rachada, hoje está um pouquinho melhor. Hoje eu estava até animado cantando no banheiro hoje, né? Olha, estava louvando o Senhor hoje no banheiro. Esses dias para trás não estava muito animado não. Eu ia cantar e eu mesmo me ouvia e falava: vixe, não dá. Estava muito feio. Estava meio rouco, né? Mas hoje estava um pouco mais animado. Olha, se me der a oportunidade eu canto hoje. Queridos, Deus é assim. Ele se move por questões que a gente nem imagina, mas Ele move. Ele age, Ele vem de lados que a gente não imagina. Não imagina mesmo. Olhe lá para o pessoal que estava reclamando que não tinha carne no deserto. Nós queremos carne, nós queremos carne. Vem Deus e dá um vento que vem da parte do oceano, né? E traz um monte de cordonizes. Eu achava que no oceano tinha peixe, agora codorna eu não tinha visto no oceano ainda. Ou você já viu? Alguém aqui já viu codorna no oceano, no mar? Olha, Deus então traz algo novo, diferente, supra a necessidade de um lado que ninguém esperava ou imaginava. É esse mesmo Deus que nós servimos. E Ele vem e faz esses questionamentos aqui, e eles falam: mas Senhor, eles dizem isso. E Pedro, né? Pedro sempre assumiu uma postura meio que de liderança. Ele era aquele cara que estava sempre em atividade, não é isso? Imagina alguém na igreja que está sempre em atividade, vai fazer alguma coisa, é o primeiro: opa, estou aqui. Era mais ou menos igual Pedro, né? Sempre estava pronto para fazer algo para o Senhor, sempre correndo para agradar ao Senhor. Isso é louvável, glorificado seja o Senhor por pessoas assim. E esse Pedro então vira e diz: Senhor, ele dá uma resposta muito interessante: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É uma resposta curtinha, mas Cristo aqui não é qualquer coisa não, irmão. Para um judeu apontar para um homem e dizer que ele é o Cristo, a coisa é muito maior do que o nosso coração. Nós estamos tão acostumados de falar a palavra Cristo, de falar a palavra Filho de Deus, que para nós parece que não tem pompa, não tem grandiosidade. É um negócio meio comum para nós ouvir um negócio desse. Assim como dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós é mais um versículo, mas para eles não. Para eles o significado é muito abrangente, profundo, e que mexe lá no interior da alma. Então, quando a gente entende os porquê
por que ele estava afirmando aquilo, a gente fala, nossa, realmente é profundo. Cristo é um enviado. Ele vira para o Senhor e fala, você é um enviado dos céus. E ele ainda fala, e você não é um enviado qualquer, você é filho dele. Filho dele, enviado de lá. Significa salvador, remidor, resgatador. Ele está dizendo, você é tudo isso. Só que ele resumiu, né? Umas palavrinhas um pouco mais diretas. Agora eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante. O que Jesus disse para ele? Não foi nem a carne e não foi sangue que revelou isso para você. Eu quero chamar a atenção sua para este versículo de número 17. Acompanhe na sua Bíblia. Por favor, não feche a sua Bíblia. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Bastante. Eu vou pedir, eu vou até solicitar aí, né? Se alguém puder estar lendo ali uns versículos juntamente com a gente. Olha só, versículo de número 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha só que coisa interessante. Bem-aventurado, você é feliz, porque não foi a carne, não foi sangue, ou seja, não é questão terrena. Não foi nada terreno que fez com que você compreendesse isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ele que te levou a essa compreensão. Aí Pedro então, né? Imagina só, eu no lugar de Pedro ia ficar mais gordinho, ia ficar todo inchado, olha só. Não é isso? Porque é o nosso ego, o nosso alter ego. E eu vou falar disso aqui. Deus fala algumas coisas conosco, fala através de nós e fala para nós, e muitas vezes a gente se infla. Cuidado com esse negócio. Cuidado. Pedro então recebe essa palavra gloriosa, uma palavra de bênção, uma palavra de elogio do Senhor do universo. Nossa, é coisa tremenda. Ele tem todos os motivos do mundo para encher o peito mesmo assim e falar: opa, eu sou o cara. Ele tem motivos para isso, eu não estou tirando os motivos dele, ele tem. Só que aí no versículo 18, Jesus fala algo aqui que muitas pessoas interpretam, né, de modo errôneo, acha que ele está falando de Pedro. No verso 18 ele está falando da verdade que Pedro disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual a verdade? Que ele é o Cristo, que ele é o Filho do Deus vivo. Não é sobre pedra, Pedro. Contrário, ok? Só que partindo para o versículo de número 19, porque Jesus continua bombando ali a bola de Pedro. Versículo de número 19: dar-te-ei as chaves do reino do céu. Será que isso é pouca coisa? Olha o que ele está dizendo para Pedro agora: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei para ele as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Olha só que força tremenda, que autoridade tremenda que ele dá para Pedro. Pedro, vou te dar as chaves e você vai ligar e desligar. Aquele que tem chave, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que autoriza, desautoriza. E aqui ele é específico: o que você ligar aqui na terra terá sido ligado lá. Aquilo que você desligar aqui terá sido desligado lá. Isso é uma força tremenda. E essa força está na igreja, ok? Nós não vamos entrar nesse outro inteirinho, mas é apenas fazer uma ligação importante aqui. Essa força, esse poderio espiritual de ligar e desligar é na comunidade dos santos, na igreja de Cristo. Amém? Mas ele diz isso um pouco mais diretamente a Pedro. Pedro estava se destacando como líder. Ele falou: olha, eu vou te dar essa força. Pedro então, mais poderoso do que nunca, continua. Logo após isso ele diz: mas não é para dizer que eu sou Cristo, que eu sou o Filho de Deus vivo, de modo claro para todas as pessoas. E ele começa a admoestar sobre isso. Logo em seguida, no verso 21, ele começa a falar do seu martírio, da sua morte, de modo claro, que até aqui ele falava meio que por parábolas. Eles entendiam, mas sem entender. Ficava meio perplexo, com um pouco de dúvidas, se era aquilo mesmo. Então ele vem e fala de modo claro: eu vou ser entregue, eu vou ser morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro então, com a bola bem cheia, com o alto ego bem cheio,
tinha sido usado poderosamente pelo Espírito Santo, chega então logo na seguida, na sequência desse diálogo, versículo de número 22. Está olhando aí? Acompanha aí. E Pedro, chamando-o à parte, chamou quem? Jesus. Chamou-o à parte, tirou ele do meio dos discípulos. Vem aqui, vem cá fazendo um favor. Chamou ele à parte. Começou a repreendê-lo, ou, como está escrito aí na sua tradução, na minha tradução fala reprová-lo. Olha só. Ou repreendê-lo também. É correto. Está repreendê-lo? Alguém tem a tradução reprová-lo ou algo diferente aí? Vocês estão acompanhando? Aqui? Aqui? Como que está ali? Repreendê-lo. Isso. Almeida Revista Corrigida. Repreendê-lo. Almeida Revista Atualizada. Reprová-lo. Então ele reprova, ele repreende. Quem é que ele está repreendendo? Quem mesmo? Ou se nós pegarmos a outra palavra que é reprová-lo, quem é que ele está reprovando? Jesus deu autoridade para ele reprovar o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas peraí, onde é que ficou o Cristo, Filho de Deus vivo? Que agora há pouquinho estava ali, né? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Alguns minutos depois, vem cá, chega aqui do ladinho. Fala esse negócio não, cara. Tenha piedade de ti mesmo. Não vai acontecer isso com você não. O ser humano nunca quer aceitar luta, dificuldade. Nunca. Pedro não era igual. Não era diferente de ninguém. Jesus começou a falar de sofrimento, começou a falar de escárnio, começou a falar de morte. E Pedro então chama ele e fala, não vai passar por essas coisas não. Tipo assim, que depender de mim, né? Você não vai passar por isso não. A gente é tentado a fazer essas coisas. Mas será que esta palavra dele era meramente humana? Será que essa palavra, olha só, se Deus fala que você tem que padecer por alguma situação, e vem um irmão e vira para você e fala, não, você não vai passar por isso não, irmã diaconisa ali, não, você é mulher de Deus, você não vai passar por essa luta não, irmã. Não vai não, irmã. É agradável, não é? É maravilhoso escutar um negócio desse, não é? Mas era de Deus. Nem toda palavra que agrada é de Deus, irmão. Nem toda palavra que entra no ouvido, que enche o coração é de Deus, irmão. Nem tudo aquilo que vem e faz com que a gente se sinta bem, sai flutuando, não é de Deus, irmão. Cuidado. Cuidado. Porque bajulação não é serviço de Deus. Deus fala a verdade. Se agrada, amém. Se não agrada, amém também. Porque Ele é Deus. Ele é soberano e rei da igreja. E precisamos estar preparados para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Se for para me reprovar, meu pai, eu quero ouvir. Porque se eu souber que eu estou sendo reprovado por Deus, eu vou correr atrás do prejuízo. Agora de repente vem alguém e só aprova e eu continuo no erro. E aí? Logo vamos falar desse resultado. Então Jesus vira para ele, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, quando você vai para Lucas ou você vai para Marcos, nesse mesmo contexto aqui, tem umas pequenas diferenças aonde, não me lembro se é Lucas ou se é Marcos, que ele vira para os outros discípulos. Ele chama a atenção dos outros discípulos e repreende Pedro. Afasta de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Porque você não está cogitando das coisas de Deus, mas do homem. Você está procurando agradar o homem. Mas Jesus era só homem? Será que Jesus precisava ser bajulado? Será que Jesus precisava de uma palavra que acariciaria o ego? Jesus, hoje é daqueles dias que eu estou com a língua enrolada, viu, irmãos? Será que precisa? Não precisava. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. E Ele vem e fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E essas palavras deveriam servir de apoio e de alegria para os discípulos. Eu vou morrer, mas é por sua causa. Eu vou passar escárnio no seu lugar. Eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia para te garantir vida abundante. Meu irmão, isso é glorioso. Mas Pedro não entende essas coisas. Ele não consegue visualizar os motivos.
ele não consegue entender que ali quem está falando não é apenas um homem. Ele esqueceu do Cristo. Ele esqueceu do Filho enviado dos céus. A carnalidade entrou ali. Isso é perigoso. E junto com a carnalidade, Jesus acaba revelando que não era só carnalidade. Existia influência maligna. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das duas homens. Quão grave é um negócio desse. Nós sabemos que no decorrer de toda a história, Pedro fora usado e fora aprovado por Deus. Pedro foi usado e aprovado por Deus. Pedro chega no final da sua vida, segundo a tradição cristã, ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria se assemelhar com o Senhor na morte de cruz normal, igual, segundo a tradição cristã. Ele chega ao final da sua vida e ele não nega mais o Senhor. Nós temos momentos aqui que ele negou. Depois disso ele ainda negou. Ele cortou a orelha de Malco, um monte de coisa que Pedro fez, não é isso? Mas Pedro verdadeiramente se converteu durante a sua caminhada. Pedro verdadeiramente se aconchegou ao Senhor. E de lá não saiu mais. Ele encerra a sua vida no Senhor. Então aqui tem uma questão importante para nós. Durante a nossa caminhada cristã podemos errar. Podemos às vezes achar que é de Deus e acabar fazendo algo que não é exatamente de Deus. Mas se nós compreendemos e reconhecemos a falha, busquemos ao Senhor, aconcheguemos ao Senhor e permitamos estar com o Senhor. Porque ser usado por Deus é muito bom, muito importante, é 10, edifica a igreja, mas ser aprovado é mais importante. E se conseguir as duas coisas, melhor ainda. É a chave de ouro mesmo. Sou usado por Deus e sou aprovado por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Por isso, amados, temos aqui alguns versículos para que possamos ler. Eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo de número 6. 1 Coríntios capítulo de número 6. Quero ler a partir do versículo de número 9. Só o versículo 9 e 10. Obviamente, Paulo estava falando de um outro contexto aqui. Eu não vou explicar todo o contexto, nem eu quero ler o versículo 9 e 10. Capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, versículos 9 e 10. Eu vou ler aqui, porque ele está escrevendo para a igreja, e tudo o que ele está citando aqui coexistia nessa igreja. Pasmem vocês, tinha lá na igreja. Ok? Tinha lá na igreja. Se tinha na igreja, as pessoas que de vez em quando praticavam isso aqui, era crente. Ok? Versículos de número 9 e 10. O pessoal estava caminhando para esse lado aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está fazendo aqui uma listagem. Eu não contei, mas aqui tem alguns tipos de características diferentes, de pecados diferentes, de erros diferentes, ok? Nós não vamos trabalhar cada um deles, porque se fosse trabalhar cada uma dessas palavrinhas aqui, a gente tinha que fazer uma vigília, né? Então não vou trabalhar todos esses aqui, apenas mencionar, eu quero apenas mencionar. Porque quando nós olhamos para a igreja cristã como um todo, não estou falando só para a igreja adventista da promessa, eu estou falando para todos aqueles que dizem, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, a gente acaba percebendo que um ou outro, às vezes, em algum momento, pode estar praticando coisas semelhantes a essa, ou exatamente como essas, com esse texto cita aqui. Será que existe algum risco desta pessoa não ser aprovada? Com certeza. E será que pessoas que estão praticando isso aqui em algum momento pode ser usada por Deus? Com certeza. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não podemos desmerecer o que Deus faz por ocasião do homem. Poderia Balaão dizer para a mula, você não pode me dirigir a palavra, você é uma mula? Para começar, a mula não fala, né?
Se a mula falou, ele já deveria ficar com a orelha bem em pé e esperto, não? Hã? Olha só. Deus usou aquele animal e repreendeu aquele que deveria ser o sabedor das coisas. Então Deus, ele usa, de fato, de graça e misericórdia, e ele fala com o seu povo. Eu já tive experiência, amados, de pessoas que não são crentes, não são convertidas, e que às vezes está por aí vivendo a sua vida normal, e em um dado momento chega para um crente e fala umas verdades, e é verdade mesmo. Verdades que direcionam. Quem falou na boca daquela pessoa? Tem certeza que o rabudo não foi. O rabudo quer mais que a pessoa fica no engano e vá e pereça logo. Ele não quer saber de orientar ninguém. É que eu não gosto de falar um outro nome, entendeu? Por isso que eu falo rabudo. Vocês me perdoem. Eu não gosto. É uma questão pessoal minha, né? Ficar falando o nome, dá crédito para ele. Então eu quero que ele fique bem longe mesmo. O crédito aqui é de Jesus Cristo. Fazer que nem Matos Nascimento, no testemunho dele, fogo no rabudo, né? Põe fogo nele lá, Senhor. Então, quando olhamos para essas circunstâncias, Deus pode usar até um incrédulo para nos dar uma palavra de orientação. Teve uma pessoa que voltou para a igreja, não me lembro em que ocasião, que já faz bastante tempo, e depois conversando, a pessoa falou: sabe por que eu voltei para a igreja? Por quê? Porque um bêbado, eu fui falar um negócio pro bêbado, o bêbado virou para mim: rapaz, você está fazendo isso, e você estivesse pelo menos lá, na igreja, buscando o Senhor, podia falar alguma coisa para ele. Que moral você tem? Dizer que saiu dali tão humilhado, com a cabecinha baixa, falou: rapaz, eu tenho que voltar para o Senhor. Eu estou vivendo uma vida, né? Nem lá, nem cá. E ele voltou mesmo, glória a Deus por isso. De quem foi essa obra? Do Senhor, meu irmão. Amém? A gente precisa entender essas coisas. Não estou validando as coisas que tem aí pela internet. Acabou que põe um camarada lá disfarçado de bêbado para fazer de conta que Deus pode usar um bebum lá. Olha o que o texto diz aqui: bêbado não entrará no reino dos céus. Então ser usado, olha a divisão, ser usado não quer dizer que é aprovado. Eles pegam esse negócio aqui, faz uma bagunça, inventam um rolo lá e fica pior. Eles estão tentando fazer uma aplicação prática, meio teatral, e acabam enfiando na cabeça das pessoas aquilo que a Bíblia não diz. Ok? Não é regra, são exceções. Amém? Compreenderam? Exceções. Então daqui a pouco o caboclo vai começar a procurar Deus aonde não tem. Tá? Mas vamos aqui continuar a nossa caminhada. Já vimos aqui algumas situações. Lucas, capítulo de número 6, versículo 46 e 48. Quem poderia nos ajudar com essa leitura? Rapidinho. Nós temos Mateus também aí, capítulo número 7, versículo 21 a 23. Vamos fazer aqui um diálogo, né? Isso. E qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava profunda sobre a rocha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vede, amados, que aqueles que Jesus está dizendo: eu vou assemelhar aquele que ouve e pratica. É uma edificação aonde ninguém derriba, seja vento, tempestade, água que for, porque está firme, está profundo, está sobre a rocha, e essa rocha a gente sabe que é Jesus. Amém? Mas não é só isso. Nós temos ali Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Encontrou? 7. Mateus capítulo de número 7, versículo 21 a 23. Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Querido, eu confesso que tem uma lista aqui de umas 10 citações, mas nós não vamos falar cada uma delas. Queridos, eu creio que Deus já comunicou em nossos corações. Deus comunicou que existe uma necessidade de todo aquele que diz: eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, ou eu quero servir ao Senhor. Comunicou que o desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é pegar uma vida e fazer dessa vida um instrumento para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra e para a salvação. Deus não quer apenas usar homens e mulheres nesta igreja, ou em outras igrejas nossas, em outros lugares. Deus não quer apenas levantar homens e mulheres e usar essa pessoa. Deus quer aprovar essa pessoa. Deus quer preparar essa pessoa para o reino do eterno. Deus quer salvar essa pessoa. Deus quer levá-la para estar com Ele durante os 1000 anos e depois regressar em uma nova terra. E essa terra assim mana leite e mel. Essa terra assim não tem morte. Essa terra assim não tem dor. Essa terra assim não tem luto. Essa terra assim não tem enfermidades. É o que Deus pretende. É o desejo de Deus. Eu quero realmente ser usado por Deus mediante a sua graça, a sua misericórdia. Mas eu quero ser aprovado por Deus. Nós olhamos e, no nível geral, no cristianismo, vivemos pessoas sendo usadas por Deus em diversos lugares. E algumas pessoas a gente fica meio na dúvida se é Deus que está operando naquela vida por causa da forma com que ela vive, ou por causa do testemunho dela. A gente vê coisas difíceis até mesmo de mencionar. Eu não preciso mencionar, usa a sua imaginação. Aqui o texto que nós lemos aqui de Coríntios já dá uma prévia para nós. Mas não é só esse texto, tem tantos outros que dá outras prévias para nós, a respeito de erros e de situações, e que a pessoa, enquanto está aqui no púlpito, ele é o santo, ele é o cara, ele é a mulher de Deus, é o homem de Deus, é usado por Deus, mas lá fora, meu irmão, só para misericórdia. Só para misericórdia. O que fala, o que vive, os lugares que frequentam, os motivos que os levam, meu irmão, é coisa terrível. Não quero mencionar. Acho que não é necessário mencionar. Mas Deus quer usar as pessoas. Deus quer edificar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula. Deus está preocupado em levar-nos para o céu. Nós devemos sim buscar o mover do Espírito Santo, a força de Deus, o poder de Deus, uma igreja avivada em missão, sim. Glória a Deus por isso. Mas se a busca do poder for dissociada da obediência à palavra, meu irmão, não adianta nada. Não adianta nada. Poderia Deus dar o poder a mim de colocar a mão sobre um defunto e ordenar ele levantar? Isso seria maravilhoso, iria impactar a cidade inteira de Taquarussu. Mas se eu não me preocupar com a minha vida junto ao trono do Senhor, isso não tem valia alguma. Outras pessoas podem até vir, serem salvas, e eu? Se eu não me preocupar com a minha salvação, se eu não me preocupar em viver em obediência à palavra e ao ensino do Senhor. O texto que o presbítero leu aqui de Lucas, que não está só em Lucas, está nos outros evangelhos sinóticos. Aqueles que obedecem é comparado com um edificador que edifica uma casa que ninguém pode derribar. Significa que permanece para a vida eterna. Mas aquele que ouve e não obedece é comparado àquele que edifica, que não tem rocha, que não tem firmeza, e quando vem o vendaval e vem a chuva, a derriba. E grande é a ruína. Eis o recado de Deus para o meu coração. Eis o recado de Deus para a igreja dele, a qual ele ama, a qual ele derramou o sangue precioso para te salvar, meu irmão e minha irmã. Ser usado e ser aprovado. Não é versos. Não é ser usado e não ser aprovado, ou ser aprovado e não ser usado. A gente precisa buscar esse consenso das duas coisas. Ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. A leitura
que a diaconisa Sueli disse, falou assim, ó, muitos naqueles dias me dirão, mas Senhor, eu expulsei demônios do seu nome. Isso é ser usado, vocês estão entendendo? Mas Senhor, eu profetizei no teu nome. Isso é ser usado por Deus. Senhor, pessoas foram curadas quando eu orei. Isso é ser usado por Deus. Isso é bom, é edificante. Mas infelizmente tem muitas pessoas, isso aqui é uma profecia bíblica para o dia final, onde é Jesus que está dizendo, não é um discípulo. Ele vira e diz, olha, mas eu direi, afasta-te de mim, porque praticaste a iniquidade, praticaste pecados, viveste dissolutamente, viveste de modo desagradável ao Senhor, viveste de modo contrário aos ensinos e ao querer de Deus. Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai pegar ninguém lá e vai falar, bom, agora você vai fazer isso aqui, porque é assim que eu quero que você vive. Deus não vai obrigar. Deus vai falar pelo Espírito Santo em diversas maneiras, de diversas formas ao nosso coração, a forma que devemos viver para a glória e louvor dele, e viver para ser aprovado, viver para ser usado e aprovado. Vivamos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Um conselho muito prático, porque em Apocalipse, lá em Apocalipse, capítulo de número 21, eu quero ler o capítulo 21 e o capítulo 22, só que só alguns versículos. Capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, o livro da revelação, as últimas coisas, porque eu estou lendo os evangelhos. Vamos lá para o final então. Capítulo de número 21, versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lembrando de um texto anterior que diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. Aqui nós estamos falando daquele que tem poder a segunda morte. Vocês viram uma listazinha aqui, né? Capítulo de número 22, versículo de número 7. Para nós orarmos e buscarmos o Senhor por sua graça, por sua misericórdia, por sua orientação, pelo seu amor, e buscar ao Senhor e dizer, Pai, se eu estou errando em algo, me mostra o que é, porque eu quero ser aprovado. Amém? Amém, igreja? 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Glória a Deus. Meus amados, oremos por graça e misericórdia do Senhor. Deus é Deus. Ele é soberano. Ele é gracioso. Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Rei. Ele nos ama. Ama mais do que você ama você mesmo. Você acha que você se ama? Ele te ama mais. Você acha que o seu marido te ama? Ele te ama mais. Você acha que a sua esposa te ama? Ele te ama mais. Você acha que os seus pais te amam? Ele te ama mais. Se você acha que os seus filhos te amam, ele te ama mais. Qualquer outra coisa, circunstância ou pessoa que você acha que te ama, lembre-se, Jesus te ama mais. E é por isso que ele quer nos salvar. E é por isso que ele morreu na cruz por nós. É por isso que ele ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que ele vem sempre nos mostrando que devemos atentar-nos a nós mesmos. Um defeito humano, não estou falando do cristão não, estou falando humano. Nós somos humanos, é sempre encontrar o defeito no outro. Quanto a maior preocupação deve ser em nós. Pai, me ajuda a encontrar o meu defeito para que eu possa me consertar e agradar ao Senhor. Porque Deus pode usar a qualquer um que está aqui. Ele pode usar o Cristo, porque nem escuta direito, não está nem prestando atenção na mensagem. Ele pode usar. E já usou alguns dias atrás dentro do monte. De repente se levantou e começou a orar pelas pessoas ali. Pensa num pai que ficou contente.
Fui eu. Isso é maravilhoso. Deus pode usar. Ele quer usar. Mas Ele quer usar e quer aprovar. Ele quer dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Você é súdito do reino do Senhor? Não ouvi. Você é súdito do reino do Senhor? Você quer atender a voz do seu rei? É isso que precisamos fazer. Dizer sim para o Senhor. Dizer sim para o Senhor. Dizer sim para o Senhor. Vamos orar.